salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na
Graça e paz, meus queridos, amados irmãos, bem-vindos. Muito bom estarmos mais uma vez aqui, nesse momento, para essa transmissão, para essa live. Diante desse momento que a gente está passando, diante do momento que a gente está vivendo, e nós precisamos usar essas estratégias para chegarmos até o coração das pessoas, falarmos com você, orarmos em favor da sua vida, e lembrando sempre que o Senhor é aquele que cuida de nós, é aquele que está no controle da nossa vida, é aquele que nos ama, que todas as coisas são possíveis para Ele. Nós cremos nesta ação do Senhor, cremos o quanto Ele está manifestando a cada dia o seu poder, mesmo com as limitações impostas devido a essa pandemia, a necessidade que nós temos desse afastamento. Podemos estar afastados das reuniões presenciais, né? Mas não estamos afastados uns dos outros, porque o Senhor está conosco, Ele é o Deus que nos guarda, nos protege. Somos unidos uns aos outros pelos laços do Espírito. Enquanto estamos aqui para esse bate-papo com você nesta noite, as pessoas estão em diversas regiões do país, em outros lugares, e podemos, através desse momento tão especial que o Senhor nos dá. Hoje o Senhor nos dá o privilégio de termos a tecnologia que nos facilita então chegar aí onde você está, falar ao seu coração, ministrar a sua vida e, sobretudo, podermos anunciar a palavra do Senhor que alcança os corações em lugares distintos, diferentes, e sabendo, né, que no tempo certo Deus vai nos dar a oportunidade de voltarmos, de estarmos reunindo. Não sabemos quando isso vai acontecer. Às vezes a gente faz previsões, planejamentos, a gente quer estar mais perto, né, das pessoas, mas Deus sabe todas as coisas, né? Estamos sempre em união, estamos sempre ligados um ao outro em Cristo Jesus. Ele é o elo, é o meio pelo qual nós nos unimos uns aos outros. Que o Espírito do Senhor esteja com você agora, onde você está. Que a presença de Jesus seja verdade, seja real na sua vida agora. Todas as barreiras, os impedimentos, as dificuldades, que o Senhor possa retirá-la da sua vida, que Ele possa acalmar o seu coração, possa trazer paz para a sua vida, possa realmente crer que o Senhor quer fazer um milagre na sua vida, na sua casa. E isso nos fortalece, nos renova então a cada dia. Nós vamos orar nesse momento, falar com o nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, pela vida de cada uma das pessoas que já chegou, que já está nos ouvindo, nos vendo. Aqueles que estarão nos assistindo também, posteriormente, através da publicação dos vídeos. Que o Senhor possa, ó Deus, estar manifestando a bênção abundante do Senhor sobre a vida dos seus filhos, Pai, nesse momento, Deus. Visita cada um agora com a presença do Senhor, com o poder do Senhor, com a paz que só o Senhor pode dar. Que o Senhor possa, ó Deus, através do Espírito Santo do Senhor, renovar a nossa visão, a nossa fé. Mesmo nos momentos de nossas tristezas, o Senhor diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, e nós nos renovamos no Senhor a cada dia.
mesmo diante de situações as mais adversas. Que o Senhor possa nos ajudar sempre a descansar no Senhor, a saber que o Senhor é o Deus que está cuidando. Então, renova a nossa fé no Senhor, para que o Senhor possa trazer também ao nosso coração a palavra do Senhor nesta noite, que esta revelação escrita do Senhor e deixada para nós, que o Senhor possa usar dela mesmo para falar ao nosso coração agora, Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa testificar em cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa ministrar a Tua palavra e a Tua bênção em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós temos aqui algumas pessoas que estão conosco. Irmã Shirley, graça e paz, minha irmã, Deus abençoe sua vida grandemente. Irmã Silvânia, Deus abençoe Silvânia e sua vida. Breno, as crianças, que a bênção do Senhor esteja aí na sua casa, guardando e cuidando de vocês. Murilo Cecelo esteve por aqui com a gente. Mandenilson Marcelino, coordenador da Caravana Missionária da Esperança, graça e paz, amados. Esse é o Salmo 133:1, né? Bom que suave é que os irmãos estejam em viva união. Mandenilson está lá em Rio Preto, São Paulo, trabalho. Deus abençoe, meu querido, sua vida grandemente. Minhas duas irmãs, Marlene Quirino de Carvalho e Sirene de Carvalho Ferreira, estão lá em Governador Valadares, também nos acompanhando. Boa noite, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Muito bem, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, esperando um pouquinho aqui. O pastor Zé Walter chega por aqui, eu gostaria de ter uma palavra dele também com os irmãos nessa noite, né? Mas vamos ver se ele vai conseguir entrar, né? Se ele conseguir entrar lá, a gente vai ver se tem uma forma aqui de a gente colocá-lo aí falando com os irmãos também, tá bom? Muito bem, vamos ler a palavra de Deus no Salmo. Hoje nós vamos lá no Salmo, depois nós vamos voltar, em outro momento, nós vamos voltar à primeira epístola de João, a gente dar aquela continuidade e concluir a primeira epístola de João, que a gente já está no finalzinho dela, né? Está no capítulo 5. Mas hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre os Salmos e depois a gente vai destacar nas lives seguintes alguns salmos com os irmãos também, para que a gente possa entender, né, o livro de Salmos. Ele tem uma importância muito grande, né, na reafirmação da nossa fé. Os momentos que os salmistas escreveram diante de momentos de turbulências, de guerras, dificuldades, e como havia uma fé perfeita no Senhor que não os deixava vacilar mesmo diante das maiores dificuldades. Hoje eu quero ler com os irmãos o Salmo 1. Vamos pensar um pouquinho aqui em algumas expressões desse salmo, um salmo bem conhecido de todos os irmãos que já têm esse acesso à palavra de Deus. E eu estou lendo aqui na versão King James, então se você usa a versão online, você pode acessá-la aí para a gente ler juntos, ou outras versões que você tiver aí também, pode acompanhar por ela, tá bom? Muito bem, diz assim o salmista. Umas versões começam com a palavra bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A minha versão começa assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios,
nem se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Muito bem. Ludinha está aí, né, irmã Ludinha Santos Oliveira? Eu vou pedir você volta aí que eu vou tentar incluí-lo aqui na conversa, tá? Boa noite, irmã também, André Travares também está aqui. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo essa inclusão, tá? Muito bem, vamos lá. Esperar lá para ver se a Ludinha recebe lá e o seu Zé Walter consegue entrar lá pela casa dele, né? O Facebook liberou agora um tempo, uns dias atrás, semana, sei lá, um tempo, né? Ele liberou um recurso que você pode incluir uma outra pessoa dividindo a tela para que ela possa participar também com você, tá bom? Então eu estou tentando ver se a gente consegue adicionar aqui o pastor Zé Walter para ele participar com a gente aqui também. Já mandei lá para ele o convite lá, vamos esperar se ele conseguir entrar, a gente vai parar aqui, vai incluí-lo, né? Então, o Ludinha, se o Zé Walter estiver aí perto de você, fala com ele que ele tem que aceitar aí o convite, tá? Para participar. Tem uma opção aí na transmissão aí, tem uma opção de aceitar o convite, tá? Para participar, ele tem que aceitar o convite. Estou mandando pelo seu, tá? Pelo seu Facebook. Ele tem que aceitar o convite para ele dividir a tela aqui comigo, tá bom? Então, vamos ver se dá certo, né? Muito bem. Meus queridos, salmista no Salmo 1, ele nos chama aqui para refletirmos a respeito da nossa vida, a respeito das opções que nós temos na nossa caminhada, na nossa jornada. Nós temos, o salmista apresenta aqui dois únicos caminhos, ou seja, nós não temos uma terceira via ou uma via alternativa. Ou nós pertencemos a Jesus ou estamos longe de Jesus. Tá bom, irmã Ludinha, não tem problema não, tá? Mas continuam ligados aí, tá? Depois a gente vai ver uma outra forma dele participar, tá bom? Muito bem. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra exatamente nesse salmo essa opção, essa questão de nós entendermos que ou nós somos de Jesus ou nós não pertencemos a Jesus, ou estamos em Jesus ou estamos no mundo, ou estamos no céu ou no inferno, não tem meio termo. Ou somos de Jesus ou somos do diabo, não tem como ser mais ou menos, ou ser uma parte dele, ou um dia dele, um momento de Jesus e outro não. A escolha é única. Então, o salmista no Salmo 1, ele mostra
exatamente esse paralelo entre esses dois caminhos que existem, né? E nesses dois caminhos que existem, a pessoa ela precisa então ter um posicionamento. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: mas eu não estou me posicionando contra Jesus, eu estou a favor dele, eu creio em Jesus, mas as suas atitudes elas irão comprovar realmente quem você é. São as suas atitudes. O texto fala exatamente dessas atitudes. Essas atitudes nossas, no nosso dia a dia, são elas que comprovam quem nós somos, a quem nós pertencemos e como nós estamos vivendo esta vida. Veja que ele fala sobre o homem que é abençoado ou bem-aventurado, ou é abençoado com a felicidade, e ele fala a respeito dos ímpios. Ele fala que a respeito dos ímpios, ele fala que eles são como a moinha que o vento espalha. Eles não conseguem sobreviver ao julgamento, eles não conseguem permanecer também na congregação dos justos, ou seja, ele é uma pessoa que não consegue manter a sua comunhão com os servos do Senhor. Já viu essas pessoas que elas estão de igreja em igreja, não conseguem criar um vínculo de comunhão? Ela hoje vai para um lugar, amanhã está em outro. Na verdade, ela está buscando uma solução que está na mudança da vida dela, e ela não quer mudar, e ela entende que essa situação, que a solução está em um grupo. Eu não gostei da igreja A, não gostei da igreja B, eu vou para um outro lugar, Então, são pessoas que querem viver uma vida dupla, e o texto chama elas aqui de ímpios. Ele diz o seguinte, que essas pessoas não sobrevivem ao julgamento, e esses pecadores são pecadores que não conseguem estar com a assembleia dos crentes em Deus. A definição, a tradução o conceito de alguns comentaristas diz o seguinte, que a expressão original comunidade refere-se à assembleia dos crentes em Deus, os adoradores que se reúnem no santuário para culto e serviço espiritual dedicado a Deus. Então vejam que há um consenso em dizer que aquelas pessoas que não conseguem viver em comunhão com outros cristãos, ela tem uma deformação espiritual muito grande. Aí entra aquela questão de um conceito que apareceu nos últimos tempos, né? Aquele conceito dos desigrejados, né? Que eles falam assim, eu posso ser crente e ser salvo, eu não preciso me reunir na congregação, na igreja local. Há uma contradição muito grande entre o que elas pensam e o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os ímpios que não conseguem permanecer ou sobreviver na congregação dos justos, não conseguem viver na santidade do Senhor, é aquela pessoa que não consegue viver na luz, está tão acostumada com as trevas que ela não consegue ficar no lugar claro, né? A vida dela está sempre aquela iluminação assim mais fosca, mais apagada, né? A vida dela está sempre assim, não tem uma definição, né? Mas aqui o salmista diz que
O homem que é bem-aventurado, que é abençoado com a felicidade, esse homem não se deixa guiar pelo pensamento ou pelo conselho desses homens ímpios, e ele vai dizer que esses ímpios não sobrevivem ao julgamento lá no versículo 5, nem na congregação dos justos. Então, como que um cristão pode se deixar aconselhar por uma pessoa que é ímpia? O conselho dele será um conselho ímpio. Ele vai aconselhar a partir daquilo que ele vive, que ele crê. Por isso é que nós vemos hoje tantos conceitos atravessados aí, tantos conceitos de vida terríveis, né? A gente, tantos crentes que estão indo buscar conselho dos ímpios e têm desviado dos caminhos do Senhor. E o salmista diz aqui que o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa levar pelo conselho dos ímpios, esse homem é bem-aventurado, é um homem abençoado com a felicidade. E ele vai utilizar a mesma expressão que ele usa no versículo 5, né? Nem os pecadores vão subsistir na congregação dos justos, não vai conseguir estar com os servos do Senhor. E ele fala isso no versículo 1. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Ou seja, a vida de alguém que não serve ao Senhor não pode ser referência para o servo do Senhor. O servo do Senhor tem que ser referência para a vida daquele que não serve. Mas nós não podemos nos espelhar como padrão de conduta para a nossa vida na conduta de pessoas que não são comprometidas com Jesus. O texto continua dizendo que essa pessoa que é feliz, que é abençoada com a felicidade, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores ou de zombadores. Olha, isso aqui é muito importante, porque é muito fácil a pessoa ser influenciada nesse tempo, né? Quantas pessoas a gente encontra no dia a dia que elas estão num meio onde elas se deixam levar por zombarias, por ambientes nocivos, e elas se infiltram nesse movimento, como Pedro se infiltrou ali naquele dia quando aquelas pessoas estavam ali aguardando pelo julgamento de Jesus. Pedro chega e senta no meio deles e fica ali, né? Até que alguém chega para ele e diz: você é um deles? Não, não sou não. E ele entra ali, fica no meio daquilo ali, até que pela terceira vez ele é questionado se ele era um deles. E quando então ele ouve o galo cantar, ele então ouve a voz da sua consciência, né? Ouvindo que Jesus havia dito para ele: antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Ou seja, ele estava negando a Jesus sentado na reunião dos escarnecedores ou dos zombadores. Querido, nós precisamos aprender a sair desse meio, a nos afastar desse meio. Precisamos ter uma postura, quem nós somos. Não há um meio termo, não há um caminho alternativo. O texto bíblico nos diz aqui: ou nós somos daqueles que são abençoados com a felicidade, ou estamos longe do Senhor. Somos infelizes. Versículo 2 diz que esse servo do Senhor que é abençoado com a felicidade é alguém que a sua satisfação está na lei do Senhor e dia e noite ele medita nela. Não quer dizer que a pessoa vai ler a Bíblia dia e noite, né? Mas ele vai lembrar dela. Você só consegue lembrar daquilo que você viveu.
Você só consegue lembrar daquilo que você leu, você estudou, só ali que você consegue lembrar. Se você não tem o hábito de estudar a palavra de Deus, com certeza você não vai ter satisfação de lembrar. Você não vai se lembrar dele. Você não vai meditar, você não vai refletir sobre as situações que te cercam, fundamentadas na palavra de Deus. Se a sua satisfação o mundo com seus prazeres são o mundo que jaz no maligno, a sua plena satisfação está naquilo que ocupa a sua mente. É isso que Paulo vai dizer no livro de Filipenses, que nós precisamos ter a nossa mente definida, ocupando o nosso pensamento, ocuparmos o nosso pensamento com novas atitudes em nossa vida. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. A nossa plena satisfação tem que estar na lei do Senhor. Nós temos que meditar nela dia e noite. O que o texto está nos dizendo aqui? Nós temos que estar sempre alertas para que nas situações que nós vivemos, nós não sejamos traídos pelos ambientes, pelas pessoas com quem nós convivemos e venhamos a negar o nome do Senhor. Nós temos que ter firmeza quem nós somos. Ele diz o seguinte, que a plena satisfação do servo do Senhor está na lei do Senhor. Ele medita nela dia e noite. Ele está sempre lembrando das maravilhas do Senhor. Ele nunca se esquece daquilo que Deus tem feito na sua vida e continua servindo ao Senhor a cada dia da sua vida. Versículo 3 mostra as bênçãos de Deus na sua vida, na vida desse homem que serve ao Senhor como árvore plantada à margem das águas correntes, como alguém que dá fruto no tempo apropriado, está sempre frutificando, as suas folhas estão sempre verdes, elas não murcham, elas estão sempre verdes, está sempre produzindo frutos, exatamente por causa disso, porque ele tem uma corrente de água que está regando as suas raízes com frequência, uma água contínua. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que está presente na nossa vida e as nossas raízes estão em Jesus, que nos faz florescer. Jesus fala sobre isso em João capítulo 15, sobre a árvore, os seus frutos. O cristão, ele precisa entender que se ele tem em si a presença do Espírito Santo, se Jesus está presente no coração dele, ele tem que dar frutos. Jesus disse isso. Se você não dá frutos, o ramo que não dá frutos, Jesus disse que ele é cortado e ele é lançado fora. Então vejam, se não dá fruto, não serve para o Senhor. Dá fruto no tempo apropriado, está sempre com as suas folhas verdes. E ele diz que uma pessoa dessa, ela prospera sempre, tudo que ela faz vai para frente. Porque o fruto é a razão de ser de uma árvore plantada. O fruto é a razão de ser da vida do cristão, é o que Jesus disse em João capítulo 15. Se não frutificamos, para que nós servimos? Qual é a razão de ser da nossa vida se nós não frutificamos? É o que Jesus chama nossa atenção em João capítulo 15, é o que o salmista diz aqui, que aquela pessoa que é abençoada pelo Senhor, ele produz fruto, ele frutifica, ele é uma pessoa que as suas folhas estão sempre verdes, está sempre vendo realizações na sua vida. Agora, ao contrário de tudo isso, ele diz que os ímpios, que ele já havia dito que o servo do Senhor não deve se aconselhar com eles são como uma moinha que o vento espalha, que a palha, vem o vento, você já viu um monte de palha, quando começa a ventar, cada leva para um lado. Então, os ímpios estão sendo levados pela corrente dos ventos deste mundo, de um mundo que jaz no maligno, e esses ventos estão
levando essas pessoas para longe do Senhor, estão sendo conduzidos para a condenação. Aí o Senhor vai explicar como que isso acontece através da palavra do salmista. Os ímpios não sobreviverão ao julgamento, porque já estão condenados, não conseguem se reunir com a congregação dos justos, conforme nós já falamos no início, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Veja aqui, eu quero concluir agora com você essa meditação desta noite. O texto diz o seguinte, que conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Qual o seu alvo diante de Jesus? Se você está entre os justos, que ele disse no primeiro versículo, no segundo versículo, no terceiro versículo, você terá prazer em conhecer ao Senhor. Você irá desejar conhecer o Senhor. Como que você conhece o Senhor? Através do relacionamento com Ele. O relacionamento se dá através da oração, da leitura da palavra de Deus, do congregar com os irmãos. Agora a gente está limitado por esse congregar temporariamente, mas no tempo certo nós iremos fazer, mas estamos presencialmente, mas estamos congregando através das redes sociais. Quando nós chegamos até você e você se une a nós nesse tempo, ligados ao mesmo Espírito, nós estamos congregando, nós estamos aprendendo da palavra do Senhor juntos, estamos crescendo na palavra do Senhor juntos. Então, o servo do Senhor, o justo, ele quer conhecer o Senhor cada vez mais. Ele quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O servo do Senhor, ele não se acomoda naquilo que ele já aprendeu, que ele conhece, que ele conheceu, mas ele persevera, ele vai adiante, ele quer conhecer mais e mais, quer prosseguir em conhecer mais e mais o Senhor. E aí, o salmista conclui dizendo assim: mas o caminho dos justos, porém, conduz à destruição. A quem você é comparado? Quem é você? Você está entre os justos ou entre os ímpios? Quem é você? Como você está vivendo? Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, vejam o que Jesus nos diz a respeito dessa questão do julgamento, da punição, do caminho dos justos, da punição eterna para os ímpios, melhor dizendo, não punição para os justos, punição para os ímpios. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, ele diz assim, olha: em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Os ímpios não têm os seus nomes escritos no livro da vida, é o que diz o texto. As nossas ações no dia a dia definem isso. Mas, sobretudo, o que vai definir essa questão na nossa vida é o primeiro passo que nós damos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração, quando nós nos rendemos a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero deixar o caminho dos ímpios, eu quero estar no caminho dos justos, eu quero viver com o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu não quero viver e conhecer esse caminho dos ímpios, não, mas eu quero conhecer o Senhor. E é conhecendo o Senhor que nós nos livramos da condenação do caminho dos ímpios. Meu querido, a palavra de Deus é muito clara, as oportunidades que Deus nos dá, elas são muito claras. Esse é o tempo de Deus para mim e para você. Nós não podemos esperar, nós não sabemos quanto tempo mais nós temos. Nós sabemos que o Senhor apresenta os dois únicos caminhos e nós temos que optar por um deles. Você não é meio ímpio e meio justo. Ou você é ímpio 100% ou é justo 100%. Quem é você? A palavra de Deus traz aqui a condenação para aqueles que são ímpios, que não querem conhecer o caminho do Senhor, que não querem viver com o Senhor, que não querem estar na presença do Senhor, que não querem estar com a congregação de justos, que tem o prazer apenas em fazer as coisas que este mundo oferece. E o texto diz qual é a condenação deles. Nós lemos isso no texto de Apocalipse. Precisamos buscar ao Senhor mesmo, como Machile diz aqui, misericórdia, Senhor, é buscar pela misericórdia de Deus mesmo, para que a gente não venha a negar o Senhor, porque a todo momento nós somos provados. O que nós vemos aí todo dia, todo momento de ímpio querendo nos levar a negar o nome do Senhor, é o tempo inteiro. Às vezes é dentro das nossas próprias casas, nós não precisamos ir atrás deles, eles vêm atrás de nós. Então nós temos que estar firme no Senhor, meu querido, buscar a plena satisfação na lei do Senhor, meditar nela dia e noite, refletir na palavra do Senhor. As nossas decisões, elas precisam estar pautadas na palavra, na vontade de Deus. Precisamos produzir frutos. O Senhor quer ver em nós frutos, senão, o texto diz, se não produzir fruto, vai ser lançado fora, vai estar junto com esses ímpios do caminho dos ímpios que conduz à destruição. Se não produzir fruto, é o que Jesus disse, vai ser cortado e lançado fora, vai ser queimado. Então agora é o momento de nós voltarmos para o Senhor. Confesse Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida. Viva com Jesus continuamente, honre ao Senhor Jesus a cada dia da sua vida. Se você tem feito coisas que entristecem o coração de Deus, peça perdão a Ele agora. Se você tem andado de acordo com o caminho dos ímpios, tem seguido o conselho de ímpios, peça perdão ao Senhor e se volte para o Senhor e para a palavra do Senhor. Você tem se deixado seduzir por este mundo que jaz no maligno, peça perdão ao Senhor e volte para o Senhor. Clame ao Senhor por misericórdia, clame ao Senhor para que Ele possa trazer à sua mente a palavra do Senhor todo dia, entendimento do Senhor. Renove a sua fé no Senhor todo dia. Todo momento da sua vida, viva com Jesus. Creia que Jesus é Senhor da sua vida e Ele quer mudar a sua vida, a sua história. O texto diz que tudo quanto
o justo realiza, o Senhor vai abençoá-lo para que ele possa prosperar nos seus caminhos. Aqui nós estamos pregando para você um evangelho de prosperidade. Eu vou servir ao Senhor porque eu vou ter prosperidade. Não, não é isso, é consequência. É o que nós falamos domingo passado à noite. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós descansamos no Senhor e Ele faz as outras coisas em nossa vida. Então nós precisamos sim conhecer o Senhor e viver para o Senhor. Meu querido, que o Senhor te dê a graça nesta noite de conhecer o Senhor. Que você possa deixar o caminho da condenação e voltar para o caminho de Jesus. Você possa deixar o caminho da perdição e encontrar o caminho da salvação, que Jesus veio para abrir esse caminho. A Bíblia diz que não há salvação a não ser em Jesus, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Viva com Jesus e seja abençoado por Ele, como diz o salmista, abençoado com felicidade. Que a bênção do Senhor, que enriquece, seja presente na sua vida, na sua casa, hoje e para sempre. Amém? Amém. Vamos falar com Deus em oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que a presença do Senhor chegue agora nesta vida, nesta casa. Essa pessoa que está tendo acesso a essa transmissão, o acesso ao vídeo. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa realizar, ó Deus, uma obra transformadora agora nesta pessoa, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a presença e o poder de Jesus possa transformar agora, Deus, esta vida, Pai. Livra, ó Deus, do caminho da destruição, do caminho da perdição, do caminho dos ímpios, e conduz, meu Deus, cada um dos nossos amados ao caminho do Senhor. Que eles possam ter esse encontro com Jesus nesta noite. E que a vida de cada um seja transformada pelo poder do Teu nome, Deus. Que haja salvação nesta casa, Deus. Que haja a transformação pelo poder do nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa dar esse entendimento para cada um, para que cada um de nós possa voltar para o Senhor, para a Sua palavra, ó Deus. Que o Senhor possa nos conduzir na Tua presença a cada momento, Deus. Não nos deixe olhar para os caminhos tortuosos deste mundo, mas que o Senhor nos dê força para olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que somente olhando para Jesus nós veremos a vida com Jesus aqui e também na eternidade. Pai, em nome de Jesus, faz a Tua obra agora, Deus, nessa família. Aquela pessoa que está nessa casa, que ainda não conhece a Jesus Cristo, tem vivido no caminho dos ímpios. Pai, em nome de Jesus, faz que haja arrependimento nessa família, nessa casa, nessa pessoa hoje. Que haja transformação nesta vida hoje, Pai. Deus, em nome de Jesus, tem alguém doente, leva cura para esta enfermidade, Pai. Alguém aflito, traz paz. Liberta, Deus, aquele que está escravizado pelos vícios, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, revela, ó Deus, a Tua glória, Deus, nesta vida, nesta casa, Pai. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa dar a cada um de nós o perfeito entendimento do Senhor nesses momentos que nós estamos atravessando, Deus. Sabe, as muitas dúvidas que às vezes pairam nas nossas mentes, não a dúvida do Senhor, mas dúvidas com referência a decisões que precisamos tomar, com referência à igreja, reuniões. Mas Deus, nós não podemos fazer nada sem que seja da vontade do Senhor. Pai, nos dê esse entendimento, Deus, nos dá clareza a respeito disso.
Ó Deus, e protege os nossos irmãos, Deus, não deixe nenhum deles possa se contaminar com esse vírus, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vivemos um tempo de uma guerra política e jurídica no país, Pai. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, onde judiciário, executivo, legislativo criam essas guerras internas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer paz, ó Deus, entendimento, sabedoria, ó Pai, para todos os setores de governo do nosso país, nossos municípios, nosso estado, nosso país, que haja paz no nosso país, Deus. E que a igreja do Senhor Jesus prevaleça fiel ao Senhor em meio a todas as diversidades. Nos dê, Pai, a graça de te servir e de continuar servindo ao Senhor, que nada nos afaste da simplicidade do Evangelho de Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento e por chegar até estas pessoas nesta noite, por chegar até o coração dessas pessoas com a Tua Palavra. Que a Tua Palavra não volte vazia, mas que ela realmente transforme os corações nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Fala o nosso coração e ministra a bênção, a presença e o poder de Jesus em cada um de nós. Nós oramos, nós entregamos agora cada vida ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, deixe-me só destacar algumas pessoas que chegaram aqui depois. Muito bem, nós tentamos aí com o pastor Zevaldo para ele entrar, mas realmente é um pouquinho complicado esse negócio mesmo, viu, pastor Zevaldo? Mas a gente vai estudar uma outra forma para isso. Irmão Ellison, irmã Terezinha, Deus abençoe a vida dos irmãos, dos seus filhos. Alessandro Gabriel, Deus te abençoe grandemente. Minha tia também, lá no Espírito Santo, tia Joselita, tia Lita, Deus abençoe a vida da senhora, viu? Paz do Senhor Jesus esteja aí na sua vida nesse momento. Ângela Passos, Ângela, Deus abençoe sua vida, viu? Grandemente, toda a sua família. Maria de Fátima Freitas, Fátima, Deus te abençoe grandemente. Chile Ramos, diante da palavra de Deus, nós precisamos realmente clamar pela misericórdia do Senhor, né? Porque ela é viva, eficaz, verdadeira, né? Se cumpre. Assim mesmo, continue pedindo entendimento e misericórdia todos os dias ao Senhor, e Ele pode fazer isto. Uma Lurdinha, Deus abençoe sua vida, minha querida, grandemente, a vida da Amanda, da Priscila, do Tiago, do Júnior, do Davi. O Senhor possa sustentar a vida de vocês a cada momento. Nós vamos terminar daqui a pouquinho, só lembrando para você também que nós estamos, os nossos vídeos, depois de encerrada a transmissão, nós publicamos no canal no YouTube, Pr. Paulo César de Carvalho. Não há, por enquanto, a possibilidade de nós fazermos uma transmissão direta pelo YouTube, porque nós precisamos lá para fazer via celular como nós fazemos, pelo menos 1000 assinantes, né? Isso é um desafio muito grande. Então a gente faz aqui pelo Facebook, que é liberado, e depois a gente publica o vídeo lá no YouTube e as pessoas podem assistir ali também. Quinta-feira, querendo Deus, nós temos uma nova live para fazer com os irmãos, 19 horas. Esteja aí com a gente na quinta-feira também, domingo às 10 da manhã e domingo 19 horas, nesses dois momentos também nós temos essas transmissões que são feitas, essas lives são feitas até o tempo quando o Senhor permitir, que seja só as lives, a gente vai fazendo, vai chegar um momento que a gente vai poder fazer presencial também, né? A gente estava com a previsão, mas infelizmente não será possível ainda, dentro daquela previsão que nós tínhamos, né? Os conselhos são aguardar um pouco mais. Enquanto aguardamos, nós continuamos chegando até você através da internet. E estou à disposição de todos para qualquer orientação, basta
procurar através do WhatsApp, através do Facebook, através do Messenger. A gente está sempre aí à disposição de todos para qualquer momento. E lembramos aos irmãos que nós continuamos com os nossos compromissos financeiros com a igreja e louvamos a Deus pela fidelidade daqueles que têm entendido isto e esperamos em Deus que a gente consiga honrar todos os nossos compromissos, a obra do Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata e a provisão vem dele, então nós descansamos sempre no Senhor. Deus te abençoe, te guarde, tenha uma noite muito abençoada pelo Senhor. Viva com Jesus, intensamente com Jesus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e veja a vitória do Senhor, receba a vitória do Senhor continuamente na sua vida. Que a verdade dessa canção se torne realidade na sua vida todo dia. Jesus, Ele vive. Amém? Deus te abençoe. Uma boa noite.